Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por me divorciar da minha esposa depois que ela se recusou a me ajudar financeiramente em tempos difíceis? Eu, 30, estou me divorciando da minha esposa, 30, de 4 anos porque ela não me ajudou financeiramente quando eu precisei. Eu trabalho em uma indústria muito específica e o último ano foi muito difícil devido às condições do mercado. Muitos dos meus colegas foram demitidos e eu também. Na época, eu tinha acabado de mobiliar nossa casa, então estava endividado. Minha esposa também trabalha, mas ganhava menos que eu na época. Fui até ela e perguntei se ela poderia me ajudar enquanto eu procurava trabalho. Propus que vendêssemos um pouco do ouro que nos foi dado no casamento. Vivemos na Turquia e há uma tradição de dar ouro aos recém-casados para ajudá-los financeiramente. Esses são para ser usados em tempos difíceis. Ela rejeitou a ideia e disse: "Eu não quero vender meus ouros." Eu tentei argumentar com ela dizendo que quitar a dívida nos ajudaria a ter uma situação financeira mais estável. Ela recusou e me disse para resolver isso sozinho de alguma forma. Pedi para ela usar pelo menos um pouco de suas economias e eu poderia pagar de volta. Contexto: eu deixei ela guardar a maior parte de seus ganhos enquanto eu pagava a maioria das coisas sozinho, devido às mulheres serem mais vulneráveis a mudanças financeiras do que os homens aqui. Eu queria que ela construísse suas próprias economias e garanti que ajudaria com a conta de aposentadoria também. Pedi para ela me dar um pouco de suas economias para a dívida e eu poderia pagar de volta uma vez que me estabilizasse. Ela recusou isso também. Esse período foi extremamente difícil para mim. Caí em depressão e comecei a questionar minhas escolhas na vida. Engraçado é que tudo estava indo bem antes disso e eu pensei que ficaríamos juntos nos bons e maus momentos. Minha irmã mais velha me ajudou a pagar as parcelas mensais durante esse tempo, Deus a abençoe. No início deste ano, encontrei um ótimo emprego na mesma indústria e estou prosperando agora. Não conseguia mais olhar para minha esposa da mesma forma depois do que aconteceu e comecei a discutir o divórcio com um amigo advogado. No mês passado, informei-a da minha decisão e logo em seguida ela foi servida com os papéis do divórcio. Para ela, aparentemente foi uma coisa inesperada e ela ficou chocada. Tentou me convencer a mudar de ideia, mas eu estava firme na minha decisão. As famílias tendem a se envolver umas com as outras aqui e esse era o nosso caso também. Ela colocou as famílias como mediadoras, mas eu não quero ser casado com alguém que não me ajudará em tempos difíceis, especialmente quando eu estava considerando o bem-estar financeiro dela. A maioria da minha família apoia minha decisão, embora gostariam que eu reconsiderasse, se possível. Sei que em todos os outros aspectos está tudo bem, mas não consigo superar o que aconteceu. Eu sou o babaca aqui? Não é o babaca. Você não tem uma parceira, você tem uma pessoa que é divertida de passar o tempo quando as coisas estão boas, mas que não está em lugar nenhum quando algo acontece. A atualização. Foram 3 meses difíceis, mas no final conseguimos chegar a um acordo amigável de divórcio com minha futura ex-esposa. No início, ela tentou lutar para me impedir de divorciar, mas eu não mudei de ideia. Esses são os termos que concordamos. Ela fica com os ouros. Eu recebo apenas 20% das economias de aposentadoria dela em vez da metade, em troca de não pagar pensão mensal. Eu fico com os móveis e assumo totalmente nossa dívida conjugal. O restante dos bens é dividido 50-50. A casa não é compartilhada porque é do meu pai. As economias de aposentadoria dela cresceram tanto que mesmo 20% valem mais do que todos os ouros. No geral, meu advogado diz que é um acordo muito bom, considerando que muitos cônjuges preferem prolongar o divórcio e tentar levar tudo o que podem na Turquia. Quanto aos meus planos futuros, não faço ideia do que fazer. Sempre quis viajar para países asiáticos como Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, China, etc. Meu papel atual é trabalhar de casa, então posso fazer uma viagem pela Ásia este ano. Fora essa atualização, não há muito drama. Houve um pouco no início do divórcio com ela e as famílias, mas esfriou depois de um tempo. Ela aceitou que nosso casamento acabou e estou feliz que ela não tentou prolongar o processo de divórcio. A audiência está marcada para setembro e depois disso estaremos oficialmente terminados, espero. Eu sou a babaca por dizer aos meus pais que eles deveriam ter pensado 2 vezes antes de ter mais filhos. Então, eu tenho 15 anos, e sou a mais velha de 4 filhos. Meus irmãos têm 10, 7 e 4 anos. Meus pais trabalham em período integral e, desde que minha mãe foi promovida no ano passado, ela trabalha mais horas agora.
Isso significa que muitas das responsabilidades domésticas e de cuidar dos meus irmãos recaem sobre mim depois da escola e nos fins de semana. Pego meus irmãos na escola, ajudo com a lição de casa deles, preparo o jantar e, às vezes, os coloco para dormir se meus pais se atrasarem. Não me importo de ajudar, mas chegou ao ponto em que mal tenho tempo para mim ou para meus amigos. Também estou começando o ensino médio este ano e tenho muita lição de casa e atividades extracurriculares nas quais preciso me concentrar. No último fim de semana, eu tinha planos de ir à festa de aniversário de um amigo. Contei aos meus pais sobre isso com semanas de antecedência, e eles disseram que estava tudo bem. Mas na noite anterior à festa, minha mãe me disse que teria que trabalhar até tarde no sábado e que eu precisava cuidar dos meus irmãos. Fiquei muito chateada e disse a ela que tinha planos, mas ela disse que a família vem em primeiro lugar e que eu deveria ser responsável. Acabei perdendo a festa e fiquei muito brava com isso. Mais tarde naquela noite, quando meus pais chegaram em casa, eu disse a eles que eles deveriam ter pensado 2 vezes antes de ter mais filhos se não conseguiam cuidar deles sem depender de mim o tempo todo. Meu pai ficou muito bravo e disse que eu estava sendo desrespeitosa e egoísta. Minha mãe pareceu magoada e me disse que eu não entendo o quão difícil é equilibrar trabalho e família. Agora as coisas estão realmente tensas em casa, e me sinto culpada pelo que eu disse. Sei que meus pais estão fazendo o melhor que podem, mas também sinto que estou perdendo minha própria vida por causa de todas as responsabilidades que tenho. Eu sou a babaca por dizer o que eu disse? Talvez você precise sentar com sua mãe e ter uma discussão quando estiver mais calma e ela não tiver uma necessidade urgente. Ressalte que você entende que a família deve vir em primeiro lugar, mas você acha que deve ser considerada parte da família e também pode vir em primeiro lugar às vezes. Por curiosidade, você disse que sua mãe estava trabalhando até tarde no sábado. Por que seu pai não pôde cuidar das crianças? Ou porque eles não puderam contratar uma babá? Certamente eles devem ter tido uma babá quando você tinha 12 anos. E se eles não podem contratar uma babá, eles devem pagar pelo seu tempo de babá. E eles devem pagar extra se isso não foi pré-arranjado. Obrigada por entender. Concordo que é importante ter uma conversa calma com minha mãe. Preciso que ela veja que, embora eu entenda que a família vem em primeiro lugar, também preciso fazer parte dessa prioridade às vezes. Quanto ao meu pai, ele também trabalha até tarde, então nem sempre está por perto para ajudar. Não contratamos uma babá com frequência porque meus pais acham que tenho idade suficiente para lidar com isso, mas sinto que é muita responsabilidade para mim. Me pagar para ser babá é uma boa ideia e algo que posso trazer à tona em nossas conversas. Obrigada novamente. Atualização. As coisas estão começando a mudar em casa, mas ainda é uma situação difícil. Obrigada a todos que comentaram e ofereceram conselhos no meu último post. Levei muito a sério e tive uma conversa séria com meus pais ontem sobre como eu estava me sentindo e o impacto que isso estava tendo na minha vida. Para dar mais contexto, meu pai trabalha como gerente de canteiro de obras, e minha mãe é executiva de contas em uma empresa de marketing internacional. Ambos os empregos exigem que trabalhem longas horas, das 6 horas às 18 horas, com um intervalo das 12 horas às 13 horas. É claro que eles têm horários exigentes, e entendo que estão fazendo o melhor para sustentar nossa família. Depois da nossa conversa, eles reconheceram que estavam colocando muita coisa nos meus ombros e se desculparam por me fazer perder a festa de aniversário do meu amigo. Eles explicaram o quão difícil tem sido para eles equilibrar trabalho e família, especialmente desde a promoção da minha mãe no ano passado. Eles realmente não tinham percebido o quanto isso estava me afetando. Como é verão, não há escola para me dar uma folga durante o dia. Tenho que cuidar dos meus irmãos o dia todo, o que é muito difícil. O de 10 anos e o de 7 anos têm leituras e atividades de verão nas quais preciso ajudá-los, e a de 4 anos precisa de atenção e supervisão constantes. Além disso, cozinhar o almoço e o jantar e controlar seus níveis de energia me deixa com quase nenhum tempo livre. Quando meus pais chegam em casa, estou exausta e mal tenho tempo para mim ou para sair com meus amigos. Para aqueles que sugerem que eu aceite um emprego de meio período como babá, eu realmente não tenho intenção de fazer isso. Eu nem quero ter filhos no futuro porque cuidar deles é muito difícil. Morar na Itália também torna as coisas diferentes em comparação a outros países, e encontrar um equilíbrio aqui é desafiador. Minha rotina diária é intensa. Minha irmã de 4 anos às vezes me acorda, ou eu acordo sozinha. Assim que acordo, levo-a ao banheiro onde tomamos banho, escovo seus dentes e depois a visto. Depois disso, vou direto para a cozinha preparar o café da manhã para todos.
Assim que o café da manhã termina, dou aos meus irmãos seus iPads para assistirem a vídeos do YouTube. Os 17 anos vão para o quarto para assistir, enquanto a de 4 anos usa seu iPad na sala de estar. Às vezes, eles ficam sentados em silêncio, outras vezes começam a brigar, dependendo do humor. Depois do café da manhã, começo a preparar o almoço. Quando o almoço está pronto, minha mãe geralmente chega em casa e o leva para o local de trabalho do meu pai, onde eles comem juntos. Então, eu limpo e sigo a mesma rotina à tarde. Às 16 horas, começo a preparar o jantar. Quando o jantar fica pronto, minha mãe e meu pai geralmente estão em casa. Todos nós comemos juntos e, depois do jantar, meu pai toma banho, seguido pela minha mãe. Então, nos reunimos na sala de estar para assistir TV. Às 21 horas, meus pais às vezes ficam acordados até tarde ou vão para a cama cedo, dependendo de como foi o dia deles. Apesar da compreensão deles, ainda não temos condições de contratar uma babá em tempo integral. Meus pais estão tentando fazer mudanças onde podem, como meu pai ajustando seus intervalos para voltar para casa mais cedo quando possível ou minha mãe trabalhando em casa um dia por semana para me dar um descanso. Eles também estão procurando programas de verão para meus irmãos mais novos, mas nada foi decidido ainda. Estou esperançosa de que com essas pequenas mudanças, as coisas vão melhorar. Meus pais prometeram continuar buscando soluções e estar mais atentos às minhas necessidades e agenda. Enquanto isso, estou tentando administrar da melhor forma possível e levar as coisas um dia de cada vez. Sou grata pelo apoio e compreensão de todos que comentaram, isso realmente me ajudou a ver que eu não estava sendo irracional e que meus sentimentos são válidos. E é aqui que as coisas estão agora. Eu realmente amo todos vocês, pessoal. Ela é uma executiva de contas e ele é um superintendente de obras. Eu simplesmente não entendo. Eu sei que é a Itália, não os Estados Unidos, mas falando sério. Eu pesquisei as médias e a média de uma executiva de contas é de cerca de 75 mil euros e a média de um gerente de obra é de 50 mil euros. Isso dá 125 mil euros por ano. O custo médio de vida na Itália para uma família de 4 é de aproximadamente 3 mil dólares mais aluguel e hipoteca. Mas isso inclui creche e literalmente tudo, roupas, comida, lazer, transporte, etc. Eu sei, né? Às vezes parece que não faz sentido. Minha mãe é executiva de contas e meu pai é superintendente de obras, que são bons empregos, mas ainda parece que estamos sempre apertados financeiramente. Eles trabalham longas horas e vejo o quanto se esforçam, mas parece que sempre há algo que precisa de dinheiro, seja contas, mantimentos ou apenas coisas inesperadas. Talvez seja porque as coisas são mais caras aqui na Itália, ou talvez eles estejam economizando para algo grande. Eu só queria que sobrasse mais para termos um pouco mais de facilidade e talvez não precisássemos nos preocupar tanto com dinheiro o tempo todo. Isso é literalmente tão confuso para mim agora. Você disse aos seus pais que, por causa deles colocarem tudo isso em você, você decidiu nunca ter filhos? Diga a eles que talvez os filhos mais novos lhes deem netos, mas você não vai. Além disso, mude-se assim que puder. Se você for para a universidade, vá para bem longe. Eu não quero que ninguém culpe meus pais por isso. É minha escolha e decidi que não terei filhos. Pelo que eu vi, filhos são caros e difíceis de cuidar. Quero evitar as dificuldades que meus pais passam e construir uma boa vida para mim. Talvez eu mude de ideia, mas por enquanto, não vejo ter filhos como algo certo para mim. Não é culpa dos meus pais, crianças são simplesmente muito difíceis de administrar. Estou preocupado com a nova amiga da minha esposa e estou duvidando das intenções dela. Sou casado com minha esposa Sam, 28, há 3 anos. Há cerca de 1 ano, nos mudamos para uma nova cidade porque recebi uma promoção. Sam está visitante no começo, mas logo aceitou a ideia. Desde que chegamos à cidade, ambos estamos ocupados com o trabalho e temos dificuldade em fazer novos amigos. Cerca de 4 meses depois, Sam me disse que conheceu uma nova amiga, Jane, 29, e que elas tinham muito em comum. Fiquei feliz por ela e planejamos um encontro duplo com Jane e seu marido algumas semanas depois. No primeiro jantar, começamos a fazer as conversas triviais habituais, mas quando tentei interagir com Jane, ela parecia fria e indiferente. Pelo resto da noite, fiquei falando com o marido enquanto minha esposa e Jane estavam profundamente envolvidas na conversa. Toda vez que eu tentava participar da conversa delas, Jane começava a falar com minha esposa novamente. O marido nunca tentou se envolver.
Ignorei isso pensando que Jane talvez fosse um pouco tímida com novas pessoas e esqueci o assunto. No mês seguinte, Sam e Jane trocavam mensagens constantemente, faziam longas chamadas telefônicas à noite e se encontravam algumas vezes por semana para tomar café ou almoçar. E isso não me incomodava e eu pensava apenas que elas estavam formando uma amizade próxima. Então saímos novamente para jantar e a mesma coisa aconteceu, embora Jane tenha falado mais com o grupo desta vez, mas ela fez vários comentários insinuando ser bissexual e que ela e o marido estavam em algum tipo de relacionamento aberto. Quando fomos para um bar, Jane sentou-se em frente à minha esposa e começou a flertar abertamente com ela. Fazia comentários sugestivos, elogiava-a e usava qualquer desculpa para fazer contato físico com ela, tocando suas mãos, ombros, etc. Quando chegamos em casa, fiz uma piada perguntando a Sam se ela gostou do encontro com Jane. Ela parecia confusa e perguntou o que eu queria dizer. Disse que Jane me deixou um pouco desconfortável com o flerte, mas Sam disse, é assim que ela é. Eu disse que não tinha certeza se Jane queria apenas ser amiga e pedi para ela tomar cuidado. Para referência, Sam nunca mostrou interesse real em mulheres, pelo que sei, ela é heterossexual. Ela também é adoravelmente ingênua e sempre vê o melhor nas pessoas. As mensagens e chamadas continuaram e Sam começou a ir ao apartamento de Jane pelo menos uma vez por semana e não voltava para casa até bem tarde. Eu ficava cauteloso, mas ela sempre me contava o que elas tinham feito, assistido, etc. Depois de uma dessas visitas, perguntei o que o marido de Jane estava fazendo e fiquei um pouco chocado ao saber que ele estava em uma viagem de negócios. Aparentemente, ele viajava muito e Jane não gostava de ficar sozinha em casa. Isso chegou ao ponto de ebulição algumas semanas atrás, quando levei o marido de Jane para jogar golfe. Deveríamos sair para beber e jantar depois com outros dois caras, mas ambos cancelaram de última hora. Na viagem de 10 minutos de volta para minha casa, vi o marido de Jane enviando mensagens para Jane. Jane e Sam deveriam sair para fazer compras e almoçar, mas quando chegamos em casa, ambas pareciam aflitas, sentadas em extremos opostos do sofá. Fizemos uma conversa fiada por um tempo, mas quando fui ao quarto, notei o smartwatch de Jane ao lado da cama. Elas saíram rapidamente e decidi que era hora de conversar com Sam. Perguntei casualmente o que ela comprou no shopping e onde almoçaram. Ela disse que decidiram ficar em casa porque Jane estava com dor de cabeça. Pedi para ela ser honesta sobre o que fizeram e ela jurou que apenas conversaram a tarde toda e que eram apenas amigas. Disse que estava desconfortável com muitas coisas que aconteceram, mas ela tentou me tranquilizar. Notei mais tarde que o smartwatch tinha sumido. Mas não mencionei isso para Sam. Desde então, não houve chamadas ou mensagens enquanto eu estava por perto e Sam parecia extra carinhosa e atenciosa. Ela raramente mencionava Jane, mas ontem à noite mencionou que iria a um show com Jane no sábado e depois dormiria na casa dela. Disse que não estava confortável com isso e ofereci para buscá-la. Ela ficou zangada e disse que eu estava agindo de forma controladora e louca, depois foi para a cama. Não falamos desde então, mas estou exagerando aqui? Devo tentar impedi-la de passar a noite no sábado? Acho que confio em Sam, mas algo me diz que o relacionamento dela com Jane não é apenas de amigas. Devo bisbilhotar? Ah, então Jane convenceu sua esposa a experimentar a intimidade novamente. Sua esposa está mentindo para você e para si mesma. Ela sabe o que está acontecendo e está deixando acontecer. Você não pode impedi-la ou proibi-la de sair no sábado, mas pode dizer que sabe que algo está acontecendo, que se sente enganado, e que vai se afastar a menos que ela seja muito honesta sobre o que está acontecendo. É fácil normalizar a não monogamia quando sua esposa está perto de pessoas que a praticam. Eles dizem que você é controlador e reprimido. Você é apenas monogâmico. Mude-se ou peça para ela sair até que ela se resolva e esteja pronta para ser honesta. Fale diretamente com o marido dizendo que você está ciente do que está acontecendo e que não está de acordo com isso. Ele estava avisando Sam e Jane que você estava chegando em casa cedo. Este homem não é seu amigo, ele está lá para distraí-lo dos encontros delas. O marido mandando mensagem para Jane enquanto vocês voltavam era um aviso para parar o que estavam fazendo, pois você estava prestes a entrar. Elas estavam na cama e correram para o sofá, daí o relógio ao lado da cama. Ela está se envolvendo com ela há algum tempo, já que é completamente óbvio com base no comportamento de Jane em relação a você. Não há dúvida neste ponto, especialmente com ela ficando brava por você oferecer para buscá-la no show. Outros comentaristas tocaram no assunto. Ela tem uma nova amiga em um relacionamento aberto e o seu de repente parece controlador e antiquado.
Não me surpreenderia se o marido também tivesse se divertido com sua esposa. Eu teria sentado com ela e pedido honestidade ou então não aguento mais isso. A atualização. Depois de ler suas mensagens e comentários, minha cabeça estava uma bagunça. Decidi que precisava de uma prova concreta de que Sam estava me traindo antes de confrontá-la. Quando cheguei em casa do trabalho, Sam preparou o jantar como de costume e sentou-se comigo enquanto eu comia. Agi normalmente com ela e ela me pegou de surpresa ao se desculpar pelo comportamento na noite anterior. Perguntou se eu ainda estava disposto a buscá-la ou se ela até tentaria encontrar alguém vendendo um ingresso se eu quisesse ir junto. Pedi para ela tentar encontrar um ingresso e ela parecia feliz. O resto da noite foi normal e depois fomos para a cama, mas eu não conseguia dormir. Por volta da 1h, Sam estava dormindo profundamente, então peguei o telefone dela e fui para o banheiro. Desbloqueei-o, conhecemos as senhas um do outro, e me preparei. Sabia que elas trocavam mensagens no WhatsApp, então comecei tentando encontrar outros aplicativos de mensagens. Verifiquei tudo e usei o truque que alguém recomendou de olhar o uso da bateria para ver os aplicativos mais usados. Não encontrei nada. Sam não é fã de redes sociais e não usa Instagram, Snapchat, etc. Também verifiquei o histórico do navegador, e-mails, fotos, registros de chamadas, itens excluídos, etc. e não encontrei nada fora do comum. Decidi verificar o WhatsApp em seguida e abri o chat com Jane. Encontrei centenas de mensagens, às vezes até 50 por dia entre elas. Cerca de 99% delas eram completamente normais, falando sobre programas de TV, livros, música, receitas, família, vida cotidiana, etc. O outro 1% que poderia ser um pouco suspeito incluía: Jane frequentemente mencionava partes picantes de livros e programas de TV e queria falar sobre isso. Isso acontecia regularmente e Sam participava, mas não em muitos detalhes. Uma conversa sobre sexo que Jane iniciou, que veio de uma cena em um livro. Ela estava reclamando que o marido era submisso e foi bastante explícita. Sam compartilhou um pouco demais sobre nossa vida sexual, mas nada escandaloso, e foi muito elogiosa comigo. Jane respondeu que estava com ciúmes de maneira brincalhona com alguns emojis. Jane mencionava casualmente que tinha um amigo em casa algumas vezes quando Sam perguntava o que ela estava fazendo. As respostas de Sam sempre eram algo como divirta-se. Jane reclamava muito do marido e perguntava sobre nosso relacionamento. Novamente, Sam foi elogiosa e não disse nada particularmente negativo sobre mim. Jane enviou a Sam um link de um brinquedo sexual pedindo sua opinião. Sam respondeu: "Ah, sim, temos um desses, é ótimo." Não havia nudes ou qualquer coisa que indicasse que eles haviam feito sexo. Nada tinha sido deletado. Eu verifiquei algumas das conversas com outros amigos dela e eram muito semelhantes. O que era mais preocupante era a maneira como Jane mandava mensagens para Sam. Ela sempre iniciava a conversa e seguia 3 a 4 vezes até que Sam respondesse. Depois, ela começava a ligar se não obtivesse resposta. Também havia algumas mensagens em que o tom de Jane mudava quando Sam não respondia, ela ficava menos amigável e fria. Além disso, quando Jane pedia para Sam fazer algo juntas, sempre havia uma leve chantagem emocional, como se ela não quisesse ir sozinha por causa da ansiedade social, ou tinha medo de ficar em casa sozinha, etc. As mensagens e ligações diminuíram nas últimas semanas porque ambas estavam reclamando de estarem ocupadas e Jane tinha viajado. Embora eu não tenha encontrado a prova que estava procurando, está claro que Jane e seu marido esquisito são má notícia para o nosso casamento. Teremos uma conversa séria hoje à noite, onde eu obterei a verdade porque Sam é uma péssima mentirosa. Se nada mais aconteceu, deixarei claro que o divórcio ainda está na mesa se esses esquisitos não forem removidos de nossas vidas de forma permanente e imediata. Isso vai acabar mal. Você não encontrou nada no telefone além do que já sabia, que é que Jane está ultrapassando os limites de Sam. E Sam está lidando maravilhosamente, ela não ultrapassou, se recusa a se envolver e desescalou sem interromper o fluxo da conversa. O problema aqui é que Jane deixa você desconfortável. Isso não é algo para uma conversa séria, é você e sua esposa terem níveis de tolerância diferentes para esse tipo de coisa e você estar se sentindo fora da sua profundidade. Se fosse uma amiga entre muitas, pedir distância seria mais compreensível, mas como você insinuou que Sam é bastante isolada socialmente e está lutando por contato social, pedir para ela cortar uma das únicas amigas não porque ela fez algo errado, mas porque você se sente desconfortável, é provável que termine mal. O que seria razoável seria pedir para ela manter Jane longe de você, o que ela já está fazendo, e oferecer ajuda para fazer novos amigos para que a presença de Jane em sua vida seja diluída.
Mas se você seguir com, você não mentiu ou ultrapassou limites, mas sua única amiga não combina com minhas preferências, então o cortear ou o divórcio está na mesa. Bem, isso é uma reação massiva, bastante controladora, e levaria muitas pessoas a repensar toda a relação e se a ameaça de divórcio é algo a temer ou a ser bem-vinda. Cuidado com o que deseja. A atualização. Primeiro de tudo, meu post original não foi destinado a cobrir todas as coisas que me levaram a suspeitar da relação de Sam com Jane. Houve uma série de outros fatores, por exemplo, Sam priorizando comunicar e passar tempo com Jane ao invés de comigo, Sam não falando sobre Jane como fazia com outros amigos, etc. Falamos sobre a maioria disso na época porque, acredite ou não, temos uma boa e regular comunicação. Agora sobre a atualização. Sam voltou para casa na sexta-feira e nos sentamos para conversar depois do jantar. Não foi um grande confronto, mas apenas uma conversa normal que durou muitas horas. Aqui está um resumo. Sam originalmente adorava passar tempo com Jane, mas isso se tornou muito intenso e estranho para ela há alguns meses. Ela acha que Jane é muito carente e controladora, mas não queria perder sua única amiga próxima nesta cidade. Sam sabe que Jane tem uma queda por ela, mas deixou claro que era feliz no casamento e hétero. Ela deveria ter me contado sobre isso, mas sabia que eu não ficaria bem com isso. Nada físico aconteceu entre elas. Jane tentou iniciar contato físico de forma brincalhona e fez comentários sugestivos sobre Sam, seu corpo, etc. Sam encerrou isso. Sam me disse que queria reduzir o contato com Jane e focar mais em nosso relacionamento e passar tempo com uma nova amiga que fez. Quanto às minhas preocupações, aqui está a explicação de Sam. A atitude de Jane em relação a mim, aparentemente ela não gosta da maioria dos homens e trata mal o marido. A situação embaraçosa quando voltei do golfe, Jane estava mostrando a Sam algumas cenas picantes de um novo programa de TV. Elas não perceberam que estávamos voltando cedo e desligaram a TV quando entramos pela porta. O relógio, Jane ia pegar emprestado um vestido para um casamento e foi ao nosso quarto experimentar alguns. Sam presume que ela tirou o relógio e quando viu, colocou-o na bolsa para devolver depois. Reação de Sam quando pedi para não dormir no apartamento de Jane. Aparentemente Jane tinha planejado uma noite das garotas depois e Sam achou que ela ficaria brava se cancelasse. Também contei a Sam que vasculhei o telefone dela. Ela ficou inicialmente zangada, mas entendeu por que fiz isso e me perdoou. Ambos nos desculpamos e fomos para a cama. Consegui um ingresso para o show e fui com Sam e Jane na noite passada. Jane fez alguns comentários e piadas veladas sobre eu ser o acompanhante delas, etc., mas levei na brincadeira. Conhecemos outro casal lá e acabei saindo com o outro marido enquanto as mulheres dançavam, etc. Resumindo, estamos bem. Confio na minha esposa e tivemos uma longa conversa sobre limites, etc. Obrigado a todos que forneceram comentários construtivos e úteis, mas dado o número de insultos e mensagens ofensivas que recebi, não voltarei ao Reddit para pedir conselhos tão cedo. Você e sua esposa não estão bem enquanto ela continuar associada com alguém que é inimigo do seu casamento. Jane te odeia por qualquer motivo e quer Sam como seu brinquedo sexual. O marido dela também pode estar envolvido e avisando-a que você estava voltando para que Jane pudesse recuar na tentativa de seduzir sua esposa. Limites não vão mudar isso e Jane continuará a usar qualquer coisa que Sam contar para quebrá-la e separá-la de você. Seus limites são como colocar um portão para bebês para manter um leopardo de estimação afastado. Você e Sam são muito despreocupados com essa ameaça e podem se arrepender. Um falso amigo não é amigo. Ela deve buscar uma amiga mais alinhada com seus valores do que este casal predatório com tendências bissexuais. Predadores gostam de atacar os novatos, já que são menos cautelosos e mais abertos às suas manipulações. Você e sua esposa precisam de uma maior variedade de amigos para que ela não dependa desse casal de predadores. Boa sorte! Esse aí merece um chifre só pra acordar. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.